Bom, como vocês todos sabem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo essa aula nossa aqui. Então, como vocês todos estão sabendo, nós vamos dedicar um certo tempo para fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu nessa primeira unidade, tá bom? Então, aqui é a primeira aula que nós temos e vocês podem usar aí no momento que for necessário e quando e onde for possível assistir essa aula. Se trata de aulas síncronas, assíncronas, que foi acertado com a administração da UEPB. Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí na tela nossa primeira aula. Certo? Então, quando a gente fala de desenvolvimento da sociedade humana, todos nós queremos desenvolvimento. É uma aspiração comum do ser humano, que haja um desenvolvimento da sua sociedade para melhorar as condições de vida. Só que esse desenvolvimento ele deve estar atrelado à transformação do meio ambiente, tá bom? E aí a gente tem a questão da obtenção da energia. É importante que você tenha energia para que haja a continuidade dos serviços e a produção dos bens que são necessários para a nossa subsistência. Só que essa obtenção de energia, ela deve se dar sempre no contexto em que seja amigável com o meio ambiente, quer dizer, ele seja uma atividade que não agrida o meio ambiente a ponto de degradar. É lógico que todo o meio ambiente ele é impactado pela obtenção de energia, mas deve-se fazer todo o possível para minimizar esse impacto. É, um problema que nós todos enfrentamos como membros da sociedade humana é o fim iminente dos combustíveis fósseis. Aqui nessa imagem vocês estão vendo aí uma máquina perfuratriz na verdade, ela não é perfuratriz, mas ela é de produção de petróleo, então é de extração de petróleo. E ela está localizada aí em terra e ela fica fazendo a extração do petróleo nessa região. Então, isso é uma imagem muito emblemática da extração de petróleo, é muito conhecida essa imagem. Então, lembra a todos nós a intervenção na natureza para a obtenção de fontes de energia. Bom, então, e quando se fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que definir direitinho esse termo, né? Então, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Então, pressupõe sempre uma preocupação com as futuras gerações. A gente está preocupado, nós estamos preocupados com as futuras gerações. A gente não pode acabar o nosso planeta com a utilização dele, sem deixar nada para as novas gerações. Então, a gente tem que estar comprometido com as gerações que virão. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. Então, é conhecido de todos que algumas pessoas elas vivem tendo um conforto muito maior do que as outras pessoas, do que a média da população, e aí ocorre uma extração de energia para atender essas necessidades dessa camada de pessoas que vivem com eh, essa quantidade de bens e serviços disponível. Então, essas pessoas, às vezes, eles extrapolam e muito a utilização dos padrões de consumo e aí extrai muita energia. Então é preciso também repensar nisso. É preciso que o mundo tenha um pacto em que as pessoas possam
Algumas pessoas possam renunciar ao uso de energia um pouco mais para que as outras pessoas possam usufruir. Então, esse equilíbrio é necessário para um planejamento da extração e do uso da energia futura. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra. Nós estamos falando da atmosfera, as águas, o solo e os seres vivos também. Bom, então, agora vamos falar. Se a gente está falando de energia, a gente tem que falar de fazer a distinção entre energias renováveis e não renováveis. Então, aí, cada uma dessas fontes, desse tipo de fonte, ele tem suas vantagens, suas desvantagens e seu grau de sustentabilidade. Primeiro, vamos perguntar o que é energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, tudo em que ocorre movimento, existe um gasto de energia. Então, se você vai arrastar um móvel, você está precisando de energia para que esse móvel seja arrastado, porque você vai aplicar uma força. Então, a aplicação de uma força provocando um deslocamento, ele, em termos físicos, da física, quando uma força provoca um deslocamento, se está gastando energia. Então, uma fonte de energia está cedendo energia para que haja esse movimento. Quer dizer, você só tem um movimento se tiver uma força atuando num determinado corpo e esse corpo se desloca. Então, quando ocorre o resultado, quando ocorre o deslocamento como resultado da aplicação de uma força, você está havendo dispêndio de energia, tá certo? Por que discutir fontes de energia? Ora, porque nós todos não podemos viver sem energia. E aí, a extração de energia da natureza provoca, como já dissemos aqui, provoca um impacto da natureza. Então, é importante que todos nós tenhamos essa discussão para saber a que ponto estamos agredindo ou não a natureza na extração dessa energia. Bom, então vem a terceira pergunta: o que são energias renováveis e não renováveis? Então, as energias renováveis e não renováveis, quando a gente fala desse termo, a gente está falando da dimensão de tempo humano, tá certo? A dimensão do nosso tempo como ser humano é muito diferente da noção de tempo ligada à geologia, da formação da Terra. Então, na formação da Terra e no desenvolvimento da própria Terra, do universo, as coisas se dão há milhões de anos. E no nosso, o tempo de vida que nós temos vai, em alguns casos, a uma centena de anos. Então, nosso tempo é diferente do tempo geológico da Terra. E quando a gente fala de energia renovável, a gente está falando do tempo humano. Quer dizer, a reposição daquela energia não é possível dentro dos 100 anos que o ser humano pode viver. Então, ele leva um tempo muito maior, milhões de anos. Então, para nós, os seres humanos, milhões de anos uma coisa tão grande que a gente classifica a renovação da energia em milhões de anos como não renovável. Para mim, não é renovável. Se eu estou utilizando petróleo que foi produzido durante milhares de anos, então uma nova produção de petróleo não vai ser possível dentro da minha vida. Então, para mim, aquilo é uma fonte não renovável. Não sei se ficou claro a distinção entre renovável e não renovável. Não renovável é aquela que não se renova durante o período da existência do ser humano. E renováveis são aquelas que se renovam durante o período da existência do ser humano. Por exemplo, o vento, você vai fazer a captação do vento, vai gerar
energia, mas logo em seguida vem outro vento. Então aquela energia foi gasta, mas em poucos segundos vem uma nova camada de vento, e essa nova camada de vento, ela sempre está produzindo novas energias. Então está sendo sempre renovável. Bem, então, todas as formas de energia que nós conhecemos, elas derivam da energia solar. Então, é algo que a gente tem que compreender com muita precisão essa frase. A gente tem como fonte de energia o Sol. Então, vocês estão percebendo aí, é o ciclo da água provocada pelo Sol. Então, esse ciclo que vocês estão vendo aí no quadro, ele não seria possível sem o Sol. Observe o seguinte, o Sol ele vai produzir, como vocês estão percebendo aqui, ó, onde eu estou apontando, vai produzir a evaporação da água. Então, só é possível essa evaporação por conta do Sol. Com essa evaporação, essa água ela fica agrupada em nuvens. E à medida que ocorrem mudanças de temperatura na nuvem, esse vapor, essa água vaporizada aqui, ela esfriando, ela vai se condensar. E quando ela se condensa, ela vai provocar a precipitação. Então, as moléculas de água que estavam dispersas na forma gasosa, elas vão aumentar o peso, elas vão ficar pesadas porque se transformaram em gotículas líquidas, então o líquido é mais pesado do que o ar, e esse líquido aqui é precipitado, então ela sai do local da nuvem e aí forma a chuva. A chuva ela vai alimentar os rios subterrâneos e os rios que correm na flor da terra. Esses rios eles vão desaguar novamente em grandes lagos, em reservatórios ou mar, e aí novamente sofrer um novo ciclo de evaporação, condensação e precipitação, tá certo? Então veja que isso daqui é, exatamente uma função essencial do Sol. O Sol é que está fazendo todo esse movimento. Então, é a energia do Sol que altera o estado físico da água, fazendo com que migre e possa ser represada e aproveitada nas usinas hidrelétricas. Então, tudo que a gente está vendo aqui é a formação dos rios, tá certo? E a formação dos lagos e os rios. E os lagos são os elementos essenciais para o uso da energia hidrelétrica. Bom, vamos ver agora na parte da formação dos ventos. Então, aqui que acabamos de ver o aproveitamento do Sol para a produção da energia hidroelétrica. Aqui é o aproveitamento do Sol para a produção da energia eólica. O que é que vai acontecer? Veja, numa determinada área em que há incidência de radiação solar, essa área aqui ela fica com o ar quente. Esse ar quente ele é mais leve do que o ar frio. Então, como ele é mais leve, ele sobe. Então, quando ele sobe aqui, ele vai... veja que o ar frio na parte superior, ele como é mais pesado, ele desce. Como ele desce, ele vai empurrando o ar quente. O ar quente vai subindo novamente e ocupando as camadas superiores da atmosfera. Então, quando esse ar quente chega na parte superior, ele vai esfriar, se tornar ar frio e precipitar novamente. Então, aqui também há uma precipitação, mas não uma precipitação como ocorreu no slide anterior, de água.
no slide anterior, você tinha uma precipitação de vapor d'água. O vapor d'água subia, porque era vaporizado, né? E agora quem está subindo é o ar. Então, ocorre a formação de vento. Então, aqui é um fluido em movimento, tanto quanto o rio era um fluido em movimento. Então, esse fluido em movimento, que é o vento, ele pode ser aproveitado para gerar energia eólica, tá bom? Então, a energia eólica é devido ao aquecimento das massas de ar pela radiação solar. Os ventos são aproveitados nos aerogeradores de parques solares. Aqui, outra forma de energia, que é a energia de biomassa. A formação da biomassa é a energia solar absorvida na fotossíntese, que dá vida às plantas utilizadas como fonte de biomassa. Então, vamos entender o conceito de biomassa. Biomassa é a matéria orgânica, tanto de origem vegetal quanto animal, que pode ser usada para produzir energia. Então, você vai produzir energia através da queima do material, e aquele material que você está queimando para obter energia, a gente define isso como biomassa, tá bom? Então, você veja, aqui o sol, a radiação solar, ela provoca as fotossíntese, tá certo? Ó, essa fotossíntese aqui, ela armazena energia nas plantas. Essa planta aqui é queimada, produz o calor, a geração de energia. Desculpe. Então, esse, 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 essa geração aqui provoca a formação do CO2, tá vendo? Ó? E aí o CO2 vai para a atmosfera. Aqui o calor também vai provocar a formação vai haver a evaporação da água, né, que vai se condensar também nas nuvens, tá bom? Então, veja que a gente tem aqui, nesse processo, também entra a participação do Sol. Então, é o Sol que fornece essa energia, que vai ser armazenada nas plantas. Essa energia vai ser obtida através da formação de calor com a queima dos vegetais, e como resultado da queima você tem o resíduo da combustão, que são as cinzas, que podem voltar para as plantas, e aí ela serve também como fertilizante, e ao mesmo tempo ela vai provocar a formação de CO2 e a formação da água vaporizada. O petróleo é originado a partir da decomposição da matéria orgânica, especialmente dos plânctons. Então, o que são plânctons? Os plânctons são animais microscópicos que vivem nas regiões de água. Então, a quantidade imensa de plânctons é que derivou a formação de petróleo. Então, como é que se dá essa formação? As bactérias em ambiente de baixo teor de oxigênio, então são as bactérias anaeróbicas, elas realizam decomposição dos plânctons o resultado dessa decomposição se acumula em camadas do subsolo, que se encontram em bacias sedimentares, tá? Ao longo dos anos, esses depósitos sofrem diversas modificações até se transformarem em petróleo. Então, tem que haver uma conjunção de alta pressão dentro no interior, abaixo da superfície da Terra, e alta temperatura. Então, as bactérias, como resultado da, da ação das bactérias nesses plânctons, ocorre a formação de um material que é submetido a alta pressão e alta temperatura e a transformação desses materiais em petróleo.
Então, veja que para que ocorra a existência do plâncton, é necessário que o Sol tenha dado energia para que ele possa ter vivido. Então, em última análise, o petróleo também é uma energia obtida do Sol. Então, está aqui um desenhozinho ilustrativo da formação do petróleo. Então, você veja que tem os fitoplânctons aqui, ó, e os zooplânctons, plâncton. Fitoplâncton são esses seres minúsculos aqui, de origem ligada ao ramo animal. E zooplâncton é do ramo vegetal. Ou, desculpe, é o contrário. Aqui fito do ramo vegetal e aqui do ramo animal. Então veja que a luz solar é que favorece a existência desses plânctons, tá certo? Veja, então, esses plânctons, uma vez que eles, no fim da sua existência, eles vão acumular nas camadas profundas. Existe a formação de rochas sedimentares, né? O que são sedimentares são as rochas que são formadas por sedimentos de várias camadas de terra. E aí, lá na frente, ele vai sofrer a ação de bactérias anaeróbicas e que vão trabalhar num ambiente sem oxigênio e também sofrer ação de altas pressões e alta temperatura até se transformarem em petróleo. Quando a gente fala do aproveitamento da energia solar, a gente tem que se preocupar com a arquitetura bioclimática. Então, as atividades de arquitetura, elas têm que estarem ligadas à preocupação do clima. Tem que se levar em conta o efeito fototérmico e o efeito fotovoltaico numa determinada região, né? Então, o efeito fototérmico é aquele que você sofre ação direta da, da radiação solar em termos de temperatura. E o efeito fotovoltaico, que a gente já viu, você já tem uma noção muito boa, é aquele efeito em que a radiação solar é utilizada para obtenção de energia elétrica. Então, a arquitetura bioclimática, ela consiste em formas de aproveitamento da luz natural do Sol, do calor, ou evitando-o através de formas de integração arquitetônica às condições locais. Então, quando o profissional de arquitetura vai trabalhar num projeto, ele tem que ter essa preocupação aqui com a parte de aproveitamento. O quanto eu estou aproveitando a luz do sol, o quanto eu estou aproveitando o calor, ou então o quanto eu estou evitando a formação de calor dentro daquela edificação. Isso se chama arquitetura bioclimática. A energia solar térmica. O efeito fototérmico consiste na captação da irradiação solar e a conversão direta em calor. É o que ocorre com o sistema de aquecimento solar que utiliza coletores solares. Então, é muito utilizado, às vezes, em hotel. Vocês podem observar, em grandes edificações, eles colocam o que se chama de boiler. Então, esse boiler aqui, ele vai armazenar a água quente que é gerada através de serpentinas que passam pelos coletores solares, tá bom? Então, ocorre um processo de circulação da água que passa pela serpentina, recebe a incidência de ação solar, se transforma em água quente, que é armazenada no boiler e posteriormente armazenada numa caixa d'água para utilização. Essa é a energia solar térmica. No caso do efeito da energia solar fotovoltaica, ele é um efeito que foi descoberto por Becquerel em 1839 e consiste no aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de um semicondutor. Então, aquela energia do Sol é utilizada para gerar
tensão elétrica. Veja que é diferente do efeito fototérmico, em que você aproveita diretamente a água quente para uso. Aqui não, você tem como resultado a formação de uma tensão elétrica. Então, quando a gente fala de recursos não renováveis, a gente fala de recursos finitos, eles têm fim e demoram milhões de anos para se formar. Por exemplo, petróleo, carvão natural, gás natural, energia nuclear. Os combustíveis fósseis são originados do processo de decomposição. Veja que os combustíveis fósseis são exemplos de combustíveis não renováveis, energia não renovável. Eles são originados do processo de decomposição de organismos vegetais e animais que passaram milhões de anos em camadas profundas no fundo dos oceanos ou no solo. Então, quando se deu a utilização desses combustíveis fósseis? Na Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra. O petróleo, por exemplo, é um exemplo de energia não renovável, como a gente já viu. Eles são derivados, seus derivados, né? O petróleo é transformado em gasolina, em querosene, né? Que pode ser utilizado no transporte, no setor transporte e na geração de energia elétrica. O petróleo começou no início do século XIX por parte dos Estados Unidos e da Europa. Em 1970, representava 50% do consumo mundial de energia. O carvão mineral é outro exemplo de recurso não renovável. Ele resulta da fossilização da madeira sob determinadas condições de temperatura. Agora a gente está falando da madeira. Veja que no petróleo a gente falou dos plânctons, agora a gente está falando da madeira. E essa madeira se fossilizou, virou fóssil, tá certo? Quando ocorreu determinadas condições de temperatura e pressão. Com o passar do tempo, ele vai perdendo água, metano e dióxido de carbono. Isso gera uma mistura de substâncias com abundância de carbono. Então, ele é formado pela decomposição de sedimentos nas rochas. Quanto maior o seu tempo de formação, maior a quantidade de carbono e maior o potencial de queima. Então, o potencial de queima do carvão está ligado à quantidade de carbono que ele tem. Então, na produção natural do carvão mineral, há a formação de carbono. E esse carbono é o que interessa para a queima. O gás natural, que vocês estão vendo aí essa imagem, é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis formados quando camadas de animais soterrados ficam submetidos a intenso calor e pressão ao longo de milhares de anos ou da biomassa quando está em decomposição. Ele resulta da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas, sendo retirado da terra através de perfurações. De queima mais limpa que os demais combustíveis, o gás natural é o resultado da combinação de hidrocarbonetos gasosos nas condições normais de atmosfera de pressão e temperatura, contendo principalmente metano e etano. Então, a composição principal do gás natural é metano e etano. Aqui está a energia nuclear, essa imagem aqui de uma usina nuclear. É também chamada de energia atômica, é a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processo de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos de certos elementos químicos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos por meio de reações nucleares, emitindo energia durante esse processo. Baseia-se no princípio da equivalência massa-energia proposto por Einstein, segundo o qual, durante reações nucleares, ocorre transformação de massa em energia. Bom, então vamos interromper um pouco aqui e na sequência a gente continua.